Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Emmanuel vem comentar na lição 5 do Seara, do Ceifa de Luz, a lição da espada. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. O mundo, até a época de Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estivesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz, em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Fragelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui incessante da alma para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração e felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Em outra oportunidade, Emmanuel fez uma comparação maravilhosa. Ele diz que o cristianismo representa a espada, mas virada para o chão e cravada no chão, ela toma a forma de uma cruz. Tem uma passagem no Evangelho em que realmente Jesus ele fala que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. E, para quem estuda a doutrina espírita, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que é intitulado Estranha Moral e que se dedica a pegar esses versículos que podem dar margem a interpretações diversas, fazendo a interpretação que conveniente com o objetivo do Evangelho. Jesus, quando vem falar que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, ele quis dizer que o seu o Evangelho, a Boa Nova, é totalmente revolucionária para todos nós. Que conforme você começa a estudar o Evangelho, você vai se defrontar com novas posições e vai ter até o trabalho, uns de estarem ajudando os outros, de alguma maneira, os que convivemos, né, para a gente poder interpretar melhor e entender melhor. Por exemplo, vamos usar alguns exemplos aqui. Eu já contei uma vez, há muito tempo, num desses estudos, que uma vez eu estava dormindo na casa da minha sogra, quando de repente, 5 horas da manhã, a gente ouve uns gritos de socorro vindo da rua. Uma mulher estava saindo para trabalhar e, por algum motivo, um rapaz passou por ela e ensaiou uma violência sexual. Ela gritou por socorro, quando a gente apareceu, o rapaz saiu correndo e a gente foi atender o socorro daquela menina que estava, tadinho, desesperada. Todo mundo de pijama, de camisola na rua, você imagina a cena. Aí o que acontece? Isso, vem duas pessoas numa moto e perguntam o que aconteceu. Quando foi dito, eles saíram de moto e não levou 15 minutos, eles voltaram com o rapaz que tinha tentado agarrar a menina. Confirmaram, é ele? É. E aí eles começaram a bater no rapaz no meio da rua. Eu, naquele momento, eu interrompi aquilo e falei, pô, pelo amor de Deus, vocês vão fazer isso aqui, cara. Tu quer fazer a coisa certa, vamos levar para a delegacia, então, vamos levar aqui perto, né, para evitar até um
um homicídio ali na nossa frente. E aí, quando a gente chega na delegacia e começa a amanhecer o dia, muitas pessoas começam a procurar aquele rapaz, né, muitos membros de uma igreja batista local, porque ele era um membro da igreja batista. E as pessoas estranhando, falando, mas ele, como pode? E a gente começa a perceber pelo número de pessoas e pela reação das pessoas que aquela atitude não é uma atitude normal naquele rapaz. E aí o que acontece? A conclusão da história é que ele havia ido para uma festa e colocaram uma droga qualquer na bebida dele, essas drogas que não têm gosto. Quando ele tomou aquilo, essa droga despertou nele algum instinto primitivo, ele acabou cometendo aquele fato que ele vai responder, ele, com certeza ele ficou preso, enfim. E depois a gente conversando na mesa de jantar por 2 dias seguidos, né, a gente conversando sobre o assunto, a gente ficou falando, né, ainda no calor do acontecimento, as opiniões eram de que ele deveria sofrer a pior das consequências. Eu falei, peraí, será que é isso que Jesus ia querer? Vem cá, e se fosse teu filho? Como é que seria se fosse teu filho? E aí o debate começou a tomar um outro caminho. Por quê? Porque pessoas que estudam o Cristo, têm a preocupação de estudar o Cristo, de frequentar uma religião, têm opiniões completamente diferentes, porque ainda não conseguiram assimilar esses conceitos e trazer para a sua vida. Como é que Jesus agiria se estivesse no nosso lugar? Vai ter confronto, e esse confronto durante algum tempo, ele foi físico. Ele, quando não é físico, ele é verbal, e muitas das vezes até por pensamento também, porque às vezes a gente se cala porque sabe que a discussão não vai levar a lugar nenhum. Mas ninguém consegue também convencer a gente, né? Fica aquela discussão por pensamento, confronto por pensamento. Mas a espada, ela está presente sim, ela vai estar presente enquanto estivermos no aprendizado do Cristo. E quando a gente aprender totalmente o que o Cristo veio para ensinar, aí sim a gente vai estar mais tranquilo com relação a essa questão da espada. E ele vem falar aqui pra gente que tem gente que gosta de interpretar literalmente aqueles textos que incitam o contrário ao amor, o contrário ao respeito. Né? Então ele vem falar assim, valendo-se desse conceito, teve gente que começou a ter o azedume no lar, conturbando os próprios familiares, querendo violentar o ponto de vista deles. E não é violentar, o tempo todo é chamar a razão mesmo. É isso mesmo. Olha, a minha razão e o meu senso de justiça apontam para um lado, mas o Evangelho de Jesus aponta para o outro. Qual que está certo? É o nosso ponto aqui de vista, ou o ponto fica a reflexão e acabou, e não tem que ficar, né? Tá bom, agora vamos respeitar, vamos dar tempo ao tempo, porque o fruto tem momento de amadurecer, e se você resolver usar o fruto antes do tempo, você já sabe o que vai encontrar. Você vai encontrar um fruto verde ainda, um fruto que não vai estar com aquela sabor maravilhoso de um fruto maduro. Tá? Então tem que esperar a coisa acontecer. Então ele até completa no Evangelho, ele fala assim, ó, não pensem que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque onde tiverem 5 membros da mesma família, 3 ficarão contra 2, 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai. Eu presenciei uma cena agora recentemente de um senhor que é avô e que ele se aborreceu no trânsito e já ia tomando algumas atitudes que os netos pararam e ficaram, não faz isso não, vô, pá, não faz isso não. Chocou aquelas crianças o comportamento do avô, que ainda é baseado no comportamento da geração dele, de tirar satisfação, de não levar desaforo para casa. E aquelas crianças ficaram... Vai ter, sim, choque entre os familiares. Mas esse choque é para quê? É para o nosso esclarecimento, e Jesus deixou bem claro lá no Evangelho, né, que é necessário que hajam escândalos, mas ai daqueles que provocarem os escândalos. Então, fica aí a reflexão para a gente de que essa espada, na verdade, é a espada do... Vamos botar... A falta ainda de sintonia total com o Pai durante o período de aprendizado. Mas a espada que o Cristo simboliza é a espada voltada para o chão em forma de cruz.
não violência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.